Já imaginou se você tivesse poderes superiores como superforça, velocidade e regeneração celular? Aqueles filmes e programas em que as pessoas podem voar, ver através das paredes, ler mentes e muito mais. Mas a verdade é que existem muitas habilidades humanas reais incríveis. Neste vídeo, veremos se há algum equivalente nas habilidades humanas reais. Também os compararemos para descobrir se são realmente possíveis ou se são apenas ficção científica. Comecemos com um clássico, a superforça. Será que algum ser humano já demonstrou uma força sobre-humana? Vamos dar uma olhada em um caso histórico e eventos impressionantes que desafiam os limites do que acreditamos ser possível. O impressionante atleta britânico Andy Boulton, que detém o recorde de levantamento de peso acima da cabeça, incríveis 263,5 kg. Imaginem só, levantar todo esse peso sobre a cabeça, uma verdadeira proeza de força. Andy Boulton, nascido em 22 de janeiro de 1970, é um atleta britânico renomado cuja vida é marcada por uma dedicação extraordinária ao levantamento de peso. Crescendo em Dewsbury, West Yorkshire, Boulton demonstrou desde cedo uma paixão incomum por desafios físicos. Seu interesse pelo levantamento de peso começou na adolescência, quando percebeu que tinha uma força natural notável. Ao longo dos anos, Boulton dedicou-se incansavelmente ao aperfeiçoamento de suas habilidades, embarcando em uma jornada de treinamento intenso e disciplina rigorosa. Seu foco e determinação foram evidentes quando, em 2006, ele alcançou o que muitos consideram um marco histórico no levantamento de peso acima da cabeça, com impressionantes 263,5 quilos. Essa conquista não apenas solidificou seu nome entre os grandes do esporte, mas também estabeleceu um padrão para futuras gerações de atletas. Boulton não parou por aí. Sua proeza no levantamento de peso acima da cabeça foi seguida por desafios ainda maiores. Ele continuou a se destacar no cenário internacional, participando de competições de alto nível e quebrando barreiras em sua categoria. Além disso, Boulton demonstrou sua versatilidade ao competir em diversas modalidades do levantamento de peso, sempre elevando a fasquia e inspirando outros a superarem seus próprios limites. No entanto, por trás da força formidável, há um homem que enfrentou adversidades e desafios. Boulton, ao longo de sua carreira, lidou com lesões, superou momentos difíceis e provou que a resiliência é tão crucial quanto a força bruta. Sua história de superação e sucesso serve como um exemplo inspirador para aspirantes a atletas e entusiastas do esporte em todo o mundo. Andy Boulton, renomado atleta britânico de levantamento de peso, não apenas detém o recorde de 263,5 quilos levantados acima da cabeça, mas também estabeleceu um impressionante recorde mundial no levantamento de peso até as coxas, registrando 457,5 quilos. Sua carreira é marcada por uma ética de trabalho disciplinada, resiliência diante de lesões e uma abordagem inspiradora para o esporte. Seu impacto duradouro no mundo do levantamento de peso vai além dos recordes, refletindo-se em sua jornada de superação, dedicação e contribuição para o desenvolvimento do esporte. Boulton deixou sua marca como um dos melhores levantadores de peso da história. A camuflagem é uma importante adaptação dos organismos ao meio, uma vez que permite torná-los praticamente invisíveis, o que dificulta a ação de predadores. Na natureza, podemos encontrar vários exemplos de camuflagem, como a coruja, o lagópode escocês, a lagarta barão comum, o Tropidoderus childreni e o bicho-pau. Vamos explorar esses e outros exemplos de camuflagem utilizados na natureza e ver se podemos nos surpreender com a nossa própria versão de invisibilidade. A tecnologia de camuflagem e invisibilidade existe na vida real. Uma das tecnologias que tem ganhado destaque é a camuflagem adaptativa, que é inspirada pela natureza. Esse tipo de tecnologia permite que um objeto ou pessoa se misture com o ambiente, através da utilização de sensores e computadores para captar a iluminação e cor do ambiente e gerar uma projeção que cria a ilusão de invisibilidade. Além disso, pesquisadores têm desenvolvido materiais e dispositivos que podem manipular a luz para criar efeitos de camuflagem e invisibilidade, embora ainda estejam em estágios iniciais de desenvolvimento. No entanto, é importante ressaltar que as tecnologias de camuflagem e invisibilidade na vida real estão longe de alcançar os níveis vistos em filmes de ficção científica e super-heróis. Ainda assim, os avanços nessa área mostram que a ideia de camuflagem e invisibilidade não é apenas ficção, mas sim um campo de pesquisa ativo e em constante evolução. Atualmente, as operações militares dependem
dependem amplamente da camuflagem tradicional, utilizando cores e padrões para ocultar os soldados. Contudo, em ambientes urbanos, onde as condições podem mudar rapidamente, essa abordagem torna-se desafiadora. A solução emerge na forma da camuflagem ativa, uma tecnologia que permite a constante atualização de cor e padrão, adaptando-se ao ambiente em tempo real. A natureza já emprega sistemas de camuflagem adaptativa há milhões de anos, sendo o camaleão um exemplo notável. Os sistemas atuais e projetados de camuflagem ativa, com foco em sua aplicação em operações de infantaria. A intenção é não apenas oferecer um disfarce visual, mas também fornecer informações para avaliar a aplicabilidade desses sistemas e projetar futuras inovações. A camuflagem ativa no espectro visível difere da camuflagem convencional por duas características fundamentais. Primeiramente, não apenas se assemelha ao ambiente, mas representa precisamente o que está por trás do objeto mascarado. Em segundo lugar, opera em tempo real, proporcionando não apenas a imitação de objetos próximos, mas também distantes. Em 2019, a BAE Systems revelou um avanço notável na tecnologia de camuflagem, prometendo praticamente tornar objetos invisíveis com o toque de um botão. Contudo, desafios persistem, e a pesquisa continua para aprimorar esses sistemas, buscando soluções não apenas para aplicações militares, mas também para inovações civis. Além da camuflagem ativa, a óptica de transformação surge como uma fronteira promissora. Essa tecnologia, baseada em metamateriais, visa não apenas mascarar, mas tornar objetos visíveis em locais onde não estão fisicamente presentes. Os metamateriais, estruturas com propriedades únicas, podem direcionar ondas eletromagnéticas ao redor de um objeto, proporcionando invisibilidade. O campo da camuflagem ativa avança para novos horizontes, combinando inspiração da natureza com inovações tecnológicas. Enquanto a busca pela camuflagem perfeita continua, o potencial para aplicações militares e civis promete redefinir nosso conceito de descrição visual. A telepatia sempre fascinou. Mas será que existe algo semelhante entre nós? Investigaremos fenômenos de comunicação não verbal, como linguagem corporal e expressões faciais, para ver se há alguma conexão com a capacidade de ler mentes. Embora ainda não exista meio para ler mentes de outras pessoas, Sherlock Holmes é um dos personagens mais conhecidos da literatura, devido às suas astúcias de dedução e à sua habilidade de analisar os indivíduos baseado em seu corpo e aparência, nos objetivos de resolver enigmas. O personagem foi criado pelo escritor Arthur Conan Doyle, mas não possui um equivalente real. Embora Arthur Conan Doyle tenha criado o personagem de Sherlock Holmes, ele se inspirou em um médico escocês chamado Joseph Bell. Bell era conhecido pela sua habilidade de dedução e observação, e essas características tiveram um profundo impacto na criação do famoso detetive da ficção. Joseph Bell, nascido em 1837 na Escócia, destacou-se como um renomado cirurgião e professor de medicina no século XIX. Sua notoriedade, no entanto, transcendeu as salas de cirurgia e alcançou as páginas da literatura, especialmente por seu papel como a inspiração por trás do lendário detetive fictício Sherlock Holmes. Bell, conhecido por sua habilidade notável de dedução e análise, compartilhava características marcantes com o personagem que viria a ser imortalizado na literatura. Seus métodos diagnósticos inovadores e a capacidade de extrair conclusões precisas com base em observações minuciosas estabeleceram a base para as proezas intelectuais de Holmes. O cirurgião acreditava que cada detalhe, por menor que fosse, poderia revelar informações cruciais, uma filosofia incorporada de maneira brilhante pelo detetive fictício. O legado de Bell vive até hoje, através do detetive Holmes e seu fascinante método de resolver misteriosos casos. A maestria de Bell em identificar características físicas e comportamentais, uma espécie de superpoder da vida real. O método dedutivo, a capacidade de inferir informações a partir de pistas aparentemente insignificantes, e a dedicação ao raciocínio lógico, tornaram Bell um verdadeiro mestre da observação, características que se tornaram fundamentais na construção da figura de Sherlock Holmes. Através de sua capacidade de extrair conclusões da complexa rede de detalhes e pistas, Holmes tornou-se um ícone na literatura e na cultura popular. Além de ser um professor dedicado na Universidade de Edimburgo, Bell era um homem multifacetado, envolvendo-se em esportes e música. Seu método dedutivo, ensinado aos futuros médicos, baseava-se em observação minuciosa, lógica e senso comum, destacando-se por deduções memoráveis,
como a descrição precisa de um estranho com base em detalhes aparentemente insignificantes. Tenho um vídeo especialmente sobre como você pode melhorar sua comunicação e dedução usando Sherlock Holmes como base. Vou deixar um card acima para que você possa assistir depois. Você sabia que os seres humanos compartilham habilidades incríveis com animais como golfinhos e morcegos? A capacidade de perceber o ambiente por meio de ecos provocados pelo som, conhecida como ecolocalização, não é exclusiva do reino animal. Surpreendentemente, pessoas cegas também podem adaptar seus cérebros para enxergarem através desses sons. A ecolocalização, utilizada por morcegos e golfinhos, envolve o envio de pulsos sonoros e a interpretação dos ecos para navegação e localização de presas. E adivinhe, pessoas cegas desenvolvem essa habilidade, muitas vezes utilizando cliques emitidos pela boca. Parece ficção, mas é realidade, e alguns são especialistas nisso. Nosso cérebro é uma maravilha na forma como processa informações sensoriais. As áreas primárias lidam com o processamento sensorial, enquanto as áreas superiores realizam análises complexas. Surpreendentemente, estudos recentes revelaram que a área primária visual, V1, responsável pelo processamento visual em pessoas com visão, também desempenha um papel crucial em cegos especialistas em ecolocalização. Os pesquisadores da Universidade de Durham, no Reino Unido, como Leon Norman e Lori Thaler, exploraram a pergunta intrigante: como a área V1, geralmente associada à visão, é utilizada por cegos especialistas em ecolocalização? O estudo de 2019 buscou desvendar se essa área cerebral se organizaria para processar a localização espacial de objetos. 5 pessoas cegas, 5 especialistas em ecolocalização e 5 pessoas que podem ver foram testadas em 2 situações: localização do objeto através da ecolocalização e localização do objeto que emite o som. Usando cliques da boca, semelhantes aos de morcegos, eles executaram tarefas enquanto seus cérebros eram mapeados por ressonância magnética funcional. Resultados deixam claro que a capacidade de localizar objetos através de ecolocalização ativa a área V1, mesmo em indivíduos cegos. Contudo, surpreendentemente, essa habilidade não foi observada quando os indivíduos tentaram localizar objetos que produziam sons. Esse descobrimento nos faz repensar sobre o processamento cerebral de pessoas cegas. Uma revelação intrigante, sem dúvidas. Essas descobertas têm potencial para ajudar a reduzir o tempo de recuperação em pessoas cegas que recebem implantes retinais ou corticais. Estudos como este têm a capacidade de levar a um entendimento mais profundo de como o cérebro se adapta a perdas sensoriais e como a tecnologia pode ser usada para ajudar a restaurar a visão. O nosso cérebro é uma maravilha da adaptação. Essas descobertas podem melhorar a vida das pessoas. O cérebro humano tem a capacidade de adaptar-se e mudar-se em resposta a diversas condições ou perdas, e isso é genuinamente impressionante. Esse achado sugere a complexidade infinita e as infinitas possibilidades do nosso cérebro, e apresenta novas oportunidades para tecnologias que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas que enfrentam esses desafios. O californiano Brian Bushway, que perdeu a visão com 14 anos devido à atrofia do nervo óptico, se tornou palestrante inspirador e instrutor de navegação perceptual. Após se formar na Pepperdine University, ele ensina técnicas como o flash sonar e outras estratégias de percepção e mobilidade para pessoas cegas. E também compartilha sua história de superação em palestras e workshops, inspirando outros a buscarem o sucesso além de suas barreiras. O flash sonar é um método especializado de ecolocalização ativa usado por pessoas cegas, como Brian Bushway, para perceber o ambiente ao redor. Consiste na emissão de sons, como cliques, que refletem em objetos, retornando como ecos. Os usuários então criam uma imagem mental do ambiente com base nos padrões desses ecos, determinando a localização e distância dos objetos. Imagina ter uma memória tão detalhada que conseguisse lembrar com nitidez de todos os detalhes de um dia específico, como se fosse uma foto guardada na sua mente. Bem, para algumas pessoas, isso não é ficção, mas a realidade. É a memória fotográfica, uma habilidade rara, mas com poder incrível. A memória fotográfica, ou memória eidética, é uma habilidade que permite que algumas pessoas consigam captar e retê-las imagens com um nível de detalhe e durabilidade incríveis. Existem muitos mitos e lendas sobre a memória fotográfica. Algumas pessoas acreditam que esses indivíduos são como câmeras humanas, armazenando imagens de forma perfeita sem esforço. No entanto, é hora de descobrir a verdade sobre essa capacidade incrível. Embora a existência da memória fotográfica seja controversa no meio científico, há relatos de pessoas que possuem habilidades excepcionais de memória visual, como é o caso de Solomon Chernyshevsky, um jornalista russo que possuía uma memória excepcionalmente precisa e detalhada,
capaz de lembrar de eventos e informações com precisão surpreendente. No entanto, é importante ressaltar que esses casos são raros e não são considerados uma habilidade comum ou acessível a todos. A maioria das pessoas não possui uma memória fotográfica, e a capacidade de lembrar informações com precisão depende de vários fatores, como atenção, interesse e prática. Portanto, embora a memória fotográfica seja um fenômeno fascinante, sua existência e alcance ainda são objeto de debate e pesquisa científica. Chernyshevsky era famoso por sua memória sinestésica excepcional. Em vez de ter uma memória fotográfica, Chernyshevsky relacionava os estímulos sensoriais de maneira única, associando sons com cores, cheiros com sentimentos, por exemplo. Isso é conhecido como sinestesia, um fenômeno que permite a associação de estímulos sensoriais de maneira diferente. Embora isso tenha ajudado Chernyshevsky a lembrar coisas com precisão, não significa que ele tivesse uma memória fotográfica. A constante sobrecarga de informações sensoriais o deixava distraído e causava dificuldade para executar tarefas que para outras pessoas pareceriam simples. Ele estava sempre lutando contra a própria mente, o que provavelmente tornava o dia a dia bastante complicado e cansativo. Ao mergulhar no mundo do atletismo, vamos explorar a incrível vida de Usain Bolt, um homem que tornou-se sinônimo de velocidade e quebra de recordes. Conhecido como o Raio, Bolt não só deixou sua marca inegável no esporte, mas também redefiniu o que é possível em termos de velocidade humana. Usain St. Leo Bolt nasceu em Sherwood Content, Jamaica, no dia 21 de agosto de 1986. Desde muito jovem, ele mostrou um talento incomum para correr, ganhando seus primeiros títulos em competições escolares. Sua ascensão meteórica começou a receber atenção internacional em 2002, quando, aos 15 anos, ele se tornou o campeão mundial júnior na sua categoria, mas uma demonstração de pura dominação. Além disso, Bolt é o único atleta a quebra os 6 segundos nos 100 metros e os 18,5 segundos nos 200 metros em 2 ocasiões distintas. Os recordes de velocidade do mundo incluem 100 metros, 9,58 segundos, 200 metros, 19,19 segundos, 400 metros, 44,77 segundos, 100 metros, com obstáculos, 12,47 segundos, 110 metros, com obstáculos, 12,74 segundos, 200 metros com obstáculos, 23,44 segundos, 400 metros com obstáculos, 48,58 segundos, 400 metros, com obstáculos no relógio de exibição, 48,77 segundos. Além de Usain Bolt, outros atletas famosos por sua velocidade incluem Carl Lewis, Olusoji Fasuba, Leroy Burrell e Bruni Surin. Esses atletas estabeleceram recordes mundiais e são reconhecidos por sua velocidade e habilidades excepcionais no esporte do atletismo. Usain Bolt continuou a colecionar medalhas e quebrar recordes durante sua carreira, tornando-se o homem mais rápido do mundo. Seus feitos atléticos transcendiam o esporte, transformando-o em uma figura global. Bolt se aposentou em 2017, deixando para trás um legado sem igual. Seus recordes e conquistas permanecerão como marcos na história do atletismo, e seu impacto ultrapassará o tempo, inspirando gerações futuras a alcançarem novos níveis de excelência. Exploramos superpoderes e descobrimos conexões fascinantes com habilidades humanas reais. O que você achou mais impressionante? Compartilhe suas ideias nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais investigações incríveis aqui no nosso canal.